No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. É com imensa alegria e satisfação que a gente recebe cada um de vocês aqui hoje, inclusive o nosso grande irmão Orlando está aqui presente para falar de um assunto, de um tema de tamanha importância. A oração cujo nosso Pai nos ensinou, não é? Que a gente possa colocar as nossas intenções na mão de Deus hoje, pedindo para que Ele clarifique os nossos caminhos, clarifique a nossa mente, destine e encaminhe nossa jornada, para que não nos falte fé para continuarmos firmes nessa jornada chamada vida, que não nos falte bom ânimo, que não nos falte o pão de cada dia, que acima de tudo creiamos que nunca estaremos só por toda essa jornada. Creiamos no Pai, na Mãe, no Pai que abençoa, na Mãe que consola, na Mãe que não deixa nenhum de seus filhos para trás. Que possamos nessa noite agradecer a nossa Mãe Divina, ao nosso Pai Divino, que tenhamos uma semana mais do que abençoada. Eu sei que elas não estarão isentas dos problemas, das dificuldades, dos famosos apertos ou buracos de agulha que ainda há de vivenciar em cada dia, mas que tenhamos a certeza que nós estamos sós, a sós, para vencer todas as batalhas. Que não pensemos no tamanho do nosso problema, mas sim no tamanho de nosso Deus para cada problema que surgir na nossa jornada. Obrigado, Pai, por essa semana que se iniciou, por esse mês maravilhoso, que possamos, através das palavras benditas do Orlando hoje, deixar com que essas compenetrem a nossa alma, que nos faça reluzir novamente. Porque o Pai que está no céu, Ele sempre estará na terra, ao lado de cada um de nós. Bendito sois vós, meu Mestre, que abençoa a cada um aqui essa noite e aqueles que também não puderem estar aqui, que possam receber essas orações, as intenções. Pedimos também as intenções pelos nomes que estão ali em cima da mesa, cada um com a sua dificuldade, com o seu problema de saúde, com a sua particularidade, que esses irmãos também possam receber essas orações de hoje. Pedimos também pela mãe da nossa amiga Amanda, que passa por estágio fase terminal de câncer, que ela também possa receber a luz de toda a espiritualidade, o cuidado necessário, e que cada um de vocês também possa receber, não apenas aqui, mas em vossos lares,
tudo aquilo que cada um necessita. Obrigado, 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 Mestre Jesus. Obrigado, 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 Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e assim será. Passar os recadinhos rapidinho para vocês. Não tá apresentando? Não tá. Vamos lá, para a técnica. Às quartas-feiras nós temos o atendimento de assistência espiritual, denominado pela espiritualidade. Amanhã, pessoal, em questão do Jogo do Brasil, nós não faremos o atendimento, tá? Nós iremos pular. Por qual motivo? A espiritualidade para de trabalhar? Não para. Mas quem está aqui na sala, que somos nós, vamos talvez ficar pensando assim, será que o Brasil já está ganhando? Será que já fez um gol? Será que não fez um gol? Ou às vezes ficar acessando o celular. Então, para a gente manter também a mesma qualidade dos atendimentos e o que a espiritualidade pede para nós, foi pedido para que a gente pulasse o dia de amanhã, né? Na verdade, cada um é cuidado dentro do seu próprio lar, não é só aqui, entendeu? Então, a gente, como ser humano, pode pular uma data, eles não pulam nunca, né? Então, amanhã não haverá atendimento na casa presencial, mas quem estiver passando na quarta-feira, pode estar em casa, com a sua aguinha do lado, né? Esperando o mesmo horário do trabalho, né? Eu tenho certeza que a espiritualidade há de passar lá, fluidificar mais uma vez a sua água, enfim, se quiser pegar um copinho com água, deixar naquele momento, fazer uma oração, então também pode, tá? Continua mantendo o mesmo padrão. As senhas são das 6h30 às 7 horas, impreterivelmente a gente começa para dar conta realmente da quantidade que tá vindo, tá? A gente aceita a doação de garrafinha de água, para quem puder e puder contribuir também, fique à vontade. E aos sábados nós estamos tendo o Bazar Beneficente, tá? Sempre que dá, a gente também faz parte de doação, para quem precisa. Então, você tá com aquela pecinha de roupa um pouquinho mais surradinha, mas ainda está em bom estado, a gente também pega essa roupa, não tem problema se tiver sujo, a gente lava também, põe ele no bazar tudo lavado, bonitinho. Para a pessoa que vai levar também, às vezes tem condição, pelo menos ela já leva limpinho, tá? Tem quem puder contribuir, não é só peça de roupa. Às vezes você tem aquele tênis que tá mais ou menos desgastado, mas dá para usar ainda, né? Como acabou de ser feito aqui, às vezes a pessoa precisa, não tem o necessário, a gente também contribui, tá? Se vocês tiverem ou conhecerem pessoas que têm, também podem estar ajudando, tudo bem? Queria passar a palavra para o nosso excelentíssimo irmão Orlando. Excelentíssimo. Deixar você aumentar, mas obrigado mais uma vez por estar aqui presente com a gente, viu? Obrigado de coração, viu? Baixar um pouquinho, onde atrapalhar, obrigado a você. Tá vendo? A gente falou tanto do chá que esquecemos da sua Na água. aguinha dele, tá vendo? Pode ser chá também, viu? Água de coco. Nossa! Coca-Cola. Bolo. Bolo. O bolo depois, né? Senão a gente vai falar, vai faltar o bolo. Gente, boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez. Quando o Bruno chama, é uma ordem. A gente está aqui, a gente vem com todo o prazer no mundo, né? Principalmente quando a gente vem falar sobre o ensinamento do Cristo, né? Hoje, nós vamos conversar sobre a oração dominical. Tá? A gente já sabe que a oração dominical é a oração do Pai Nosso. E essa prece, como outras tantas, estão na última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Coletânea de Preces. Vocês sabiam que lá no fundinho do Evangelho tem uma coletânea de preces? Não. Sim. E tem gente que não sabe. Lá no fundo, na última parte, no último capítulo do livro, tem um monte de preces para tudo, né? Então, várias preces. A primeira prece é a oração dominical, o Pai Nosso. E a gente fala assim, será que quando a gente faz a prece do Pai Nosso, será que a gente faz de uma forma reflexiva, pensando em cada pedacinho, cada frase que é dita? Será que a gente realmente sente essa prece? A gente fala não só a questão do Pai Nosso, mas toda a prece que a gente faz,
ela tem que ter uma coisa assim, muito mais forte do que você lê por ler. É o sentimento, tá? É o amor. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso fazer uma prece, eu preciso rezar. Ela faz com um sentimento de obrigação, não é? Então, às vezes a pessoa, nossa, tem que fazer uma oração. Aí a pessoa faz deitada, né? Às vezes a pessoa tá com preguicinha e fica no travesseiro rezando. Não tem, ela leva a questão da prece como algo que seria obrigado, não é? E a prece, ela tem que ter o sentimento ao contrário, gente. É de amor. Por quê? Porque é uma conexão nossa com quem? Com o Pai. Não é com Deus. Como é que a gente conversaria com o nosso Pai? Como é que a gente conversaria com a nossa mãe? Né? Então é um sentimento muito maior, é alegria, é amor. Então toda prece, não só o Pai Nosso, quando você for fazer, não é a questão de quantidade de palavras, repetições, não, mas sim o sentimento que você emana. Eu tenho um amigo que ele faz a prece assim, ele levanta, pai, tô aqui, hein? É a prece dele. Mas está valendo. O sentimento que ele fala, pai, eu estou aqui, é um sentimento puro, de que ele está aqui, né? Para servir. Então, a gente, quando for fazer uma prece, seja de manhã, seja à noite, fazer com sentimento de amor, de contato com a espiritualidade, contato com o Pai. Por que muitas vezes a pessoa faz a prece de forma obrigada? Porque a maioria das vezes a gente faz a prece quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente faz a prece quando está precisando, a gente faz a prece quando o bicho está pegando, a gente faz a prece quando está querendo algo a mais. Vocês já perceberam isso? Que dificilmente se faz uma prece para agradecimento. Quando tudo está bem, quando você tem uma questão financeira bem resolvida, quando a questão do relacionamento conjugal está bem resolvida, quando sua vida está mil maravilhas, você procura espiritualidade? Você faz a prece? Não. Não é? Por quê? Porque está tudo bem. Então, muitas vezes, a pessoa só recorre à espiritualidade quando, né, precisa de alguma coisa. Então, a prece, né, feita com sentimento, com amor, é um sentimento de alegria que você tem que fazer. É um contato. É como se fosse, eu gosto de pensar assim, é você colocar a cabeça no colo do seu pai, da sua mãe, e que naquele momento que ele faz aquele cafuné e fala assim, eu estou aqui. Se acalma, eu estou aqui. Então é esse sentimento de prece que a gente tem que ter na nossa prece, quando a gente for fazer. Quando a gente vê na questão do futebol, no jogo, como é que as pessoas, os jogadores fazem a oração do Pai Nosso? Vocês já viram? Eles fazem lá no circo, abraçado, Pai Nosso, se você ficar seja o seu nome, nós vamos Automaticamente. automaticamente. Não sabe, até as palavras não saem direito. Sim. Né? Por quê? Porque acham que aquilo ali, como se fosse um mantra, sairia, né? A prece funcionaria. Mas não é bem assim. A prece ela tem que ser realmente de uma forma pensada, refletida e Com sentida, sentimento. com sentimento. Aí você consegue acessar, vamos dizer assim, um canal, ele se amplia para que você possa ter as respostas que você precisa para resolver a sua situação. É assim que funciona. E nessa questão da oração dominical, que está lá no Evangelho, é bem maior, eu fiz apenas um resumo, tá? E a gente vai trabalhar em cima desse resumo. Quando a gente faz assim, a primeira parte, Pai Nosso que estais nos céus, o que vem na cabecinha de vocês? O que seria, o que Jesus queria falar sobre essa parte? Pai Nosso que estais nos céus. Ele falou Pai meu? Não. Não. Então o que ele quer dizer com isso? De que todos nós somos irmãos, o Pai é de todos. Não é? Então, quando fala assim, o Pai nosso que estás nos céus, significa que o Pai é de toda a humanidade, infinitamente bom e justo. O Pai não é de uns, né? O Pai é de todos. Então, é importante entender que esse Pai amoroso, né? Justo, ele está o atendimento de todos nós. Não é um Pai, né? Um Deus do Primeiro Testamento, em que era um Pai rigoroso, era um Pai que, né? Que brigava, que as pessoas tinham medo. Não, é um Pai justo, amoroso, que está acessível a todos. Por isso que ele permeia todo o universo. Tudo que você vê em todo lugar, tudo foi criado por ele. Então ele está permeando todo o universo em todo lugar. Nós, como seus filhos, não é diferente. Não seria diferente. Então, nós temos essa acessibilidade.
O que difere é que muitas vezes a pessoa se acha tão pequenininho e que se acha Deus tão distante. E isso impede da pessoa se sentir amada. Porque a pessoa cria uma distância muito grande entre você e ele. E ao contrário, ao invés de criar essa distância, nós devemos criar o quê? Diminuir essa distância e criar intimidade com ele. Essa intimidade com ele, como eu falei agora na prece, é você, a todo momento em que você sentir uma necessidade, uma gratidão, uma alegria, você pensar nele, não é? Porque muitas vezes você está passando por uma situação difícil e você não vem nada na cabeça, você não pensa, não consegue fazer uma reflexão, você não consegue ter uma solução. Mas naquele momento você, opa, peraí, vou fechar meus olhos e pedir essa ajuda. E de repente você consegue uma ideia para resolver aquele problema. E aí você fala, nossa, achei a solução. Eu sou bom mesmo, né? Eu consegui achar a solução. Quer dizer, você estava até agora passando nervoso, né? Que você não tinha conseguido. Aí Deus, né, está ali, está toda a intuição, através dos amigos espirituais, e nós falamos o quê? Que nós resolvemos. Então é sempre, a gente fala, Deus agindo através dos amigos espirituais, de tudo. Então Deus está presente em tudo. Seja pelos prepostos, seja por Ele mesmo. Mas sempre está presente. A segunda parte. Santificado seja o vosso nome. Expressamos o respeito, o amor e veneração a Deus, mas não através das palavras, através das ações. Santificar a Deus não é ficar falando dele o tempo todo, mas é usar das tuas ações, colocar ele em primeiro lugar em tudo. O que você faz sai bem feito? O que você faz? A gente fala assim, é a sua marca, que é onde você deixa. Eu costumo falar que onde você põe a mão fica uma identidade sua, seja no que for. Tá? Se você for fazer um trabalho para alguém, seja um trabalho profissional, ou mesmo seja dentro da sua casa. Um exemplo, você vai varrer, cuidar da sua casa, limpar a sua casa ou cozinhar. Quando você coloca Deus no sentimento, esse sentimento de amor, esse sentimento de gratidão, como é que você faz esse trabalho? Melhor. Hã? Melhor. Melhor, bem feito. Por quê? Porque você começa a colocar esse sentimento de amor. Por isso que eu falo, aonde você for, deixa a sua marca. Seja no trabalho que for. Tá? Porque você é reconhecido por aquilo que você faz. E santificar a Deus é também, no caso, reconhecer Deus em tudo. Então, um exemplo, você faz pensando em Deus, pensando na sua família, pensando em você, dá o seu melhor. É santificar também. E aí você faz esse trabalho, um exemplo, bem feito. Mas tem gente que faz assim, não vai vir ninguém em casa, eu vou varrer, eu abro assim o tapete, já tudo debaixo do tapete, né? E aí fecha. Beleza, aí depois vem a visita, tropeça no tapete, levanta a água no tapete. Aí o que mostrou? A sujeira. E aí todo mundo vai pensar o quê? O que a visita vai pensar? Fulano não limpa direito, não é? Então quer dizer que você faz o trabalho pela metade? Não. Você fica marcado pelo que você faz. Então, a todo instante você tem que dar o seu melhor. Seja no trabalho que for, seja no trabalho doméstico, lavando o banheiro, lavando a louça, ou cozinhando. Seja no seu trabalho profissional, onde você coloca a mão e faz bem feito, você santifica essa qualidade do teu trabalho, da onde você está, tudo sai bem feito. Você se torna referência no que faz. E quando a pessoa se torna referência no que faz, as pessoas procuram ele. Não é ele que procura as pessoas. Porque você é sempre lembrado pela qualidade do teu trabalho. Então, santificar a Deus é colocar ele em todo lugar. Como Deus faria? Né? Será que eu falo assim, será que o que eu faço? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas ninguém está vendo. Mas ele está. A todo tempo. Então, é você santificar através das suas obras. Como é que a gente consegue, vamos falar assim, colocar em prática tudo que a gente aprende nas casas espíritas, né? Nas igrejas, em tudo. Através das atitudes. Mas qual é a porta do amor de Deus? Onde a gente pode manifestar esse amor de Deus? Começa com K, termina com Dade. Hã? Não é? Não é através da porta. Essa é uma porta
do amor de Deus, de saída do amor de Deus. Então, quando as pessoas têm, né, vamos falar assim, a pessoa fala assim, a caridade. Por que é a porta do amor de Deus? Porque tudo que a gente aprende nas casas espíritas, seja lendo, seja você estudando, no curso, ou na igreja mesmo, a gente não precisa aprender só de forma teórica. A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende. O que adianta a gente guardar para si? Só para nós, se a gente não colocar em prática. Então, santificar a Deus é você colocar toda a obra da criação perante Ele. Eu vou fazer bem feito. Eu vou ser um preposto do Pai. Aonde for. Que as pessoas sintam em mim um instrumento do amor dele. Então, aonde vem numa casa espírita, a gente faz esse trabalho de amor, esse trabalho de caridade, as pessoas não estão vendo o Bruno, não estão vendo a Ana, o Luiz, o Toninho, o Dé. Não. Eles estão vendo quem? É o próprio Deus. Porque nós somos prepostos dele. Sim. E quando a gente começa a ser preposto dele, a gente se torna referência e a gente fala assim, as pessoas reconhecem a gente de uma forma diferente. Não é através de palavras, mas através das ações. As pessoas vão ver você de uma forma diferente. E quando você fala assim, poxa vida, por que as pessoas vêm de uma forma diferente? Pedir alguma prece, conversar com você. Porque eles sentem essa conexão. E quando você chega nesse estágio de conexão com o divino, com o Pai, é uma delícia. É muito bom. Por quê? Porque eles veem em você, não assim como uma pessoa comum, mas uma pessoa que faz parte de um trabalho de amor e caridade, que é o trabalho de Deus. Então, santificar o nome nas nossas obras, em tudo o que for fazer, em tudo o que você fizer, seja a menor coisa possível, seja um trabalho de casa, dê o seu melhor. Isso é muito sério. Nunca faça as coisas pela metade. Se fizer para deixar pela metade, não faça. É melhor, né? Venha a nós o vosso reino. Pedimos o estabelecimento do bem, da justiça, da fraternidade e da paz entre os homens. Se a gente fala assim, eu quero que venha o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? O que vocês acham que é o reino de Deus? Hã? A A paz. Que mais? fraternidade. A fraternidade. Que mais? O que a gente imagina o reino do Pai? Quem falou amor? Eu? O amor. Né? O que a gente imagina? É o reino cheio dessas virtudes, correto? Então a gente fala, venha a nós o vosso reino. Ele não vem aqui, assim fala assim, ó, vai se transformar com um estalar dos dedos. Não é? Não vai acontecer. A mesma forma que não vai acontecer a transição planetária, de uma forma assim, através do estalar de dedos, mas de forma progressiva. O que quer dizer com isso? Que se nós quisermos, na verdade, esse é o termo certo, o reino de Deus, nós devemos fazer esse reino de Deus. Nós devemos fazer esse reino. Tá? Se a gente quer paz, o que a gente tem que ser? A paz. Não é? Então, por isso a gente fala assim, nunca peçam paciência. Porque se vocês pedirem paciência, o que vai vir? Nossa. Situação para que você tenha paciência, não é? Então peça sabedoria. Que aí vai aparecer situação e você usa a sua sabedoria. Então aquilo que você vive, aquilo que você pede ao reino de Deus, é na verdade nós que devemos manifestar esse amor de Deus aqui. Então como é que a gente consegue manifestar, transformar esse reino no próprio reino de Deus? Nas nossas ações. É nós que vamos transformar esse mundo. Não é que ele vai instalar o dedo e vai se transformar em perfeição. Não, é nós que vamos caminhando nas nossas limitações, mas a gente vai começar a mudar o mundo. Através do teu amor, através da tua sabedoria, através da tua paciência, através daquilo que você fizer de bom. Então, isso é importante entender, que para se estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, ele precisa de nós, como seus prepostos. Não vai acontecer se não for pela gente. Tem que passar pelo nosso amor, pelo nosso trabalho. Por quê? Porque nós somos os prepostos dele. Então a gente precisa, se a gente quer o reino do Pai, a gente tem que transformar esse reino através das nossas ações. Então venha a nós o vosso reino. Vamos trabalhar por ele. Para que a gente realmente seja a própria paz, seja o próprio amor.
para que a gente possa. Será que a gente está disposto a isso? A você transformar? Você manifestar esse amor, manifestar essa paz? Por mais que hoje o mundo, hoje a gente vê nesse momento, as pessoas perdendo o equilíbrio por tão pouco, não é? As pessoas estressam no trânsito de uma forma, né, que não dá certo, a pessoa vai lá, fecha você, e isso, as pessoas acabam o quê? Manifestando um sentimento ruim e que acaba passando pelo dia inteiro. Discutem por tudo, não é? A pessoa fica nervosa. E, não, o pior, isso não te faz melhor em nada. Só te leva a ter um dia ruim. Você fica irritado à toa. Não é? Então, as pessoas não têm um equilíbrio, um bom senso, de falar, oh, peraí, aconteceu, a pessoa errou, mas será que eu também já fiz isso? Ixi, Maria, quantas vezes? Não é? Eu já não dei certo, quantas vezes eu já fechei? Mas é reconhecer, né? A gente fala assim, eu não preciso me estressar por causa disso. Eu sei que só vai fazer mal para mim mesmo. Então é procurar fazer o quê? Ter essa paciência, ter a paz, ter tranquilidade. Por mais que as situações exerçam uma pressão sobre ti. E você ter esse bom senso de ter tranquilidade. É fácil isso, gente? Não é. A gente nunca falou que ia ser fácil. Mas é procurar você manter essa sabedoria, ter essa paz. E você fala assim, o momento que eu estou passando, o momento, isso que está vindo na minha direção, o que importa é a resposta que eu vou dar a essa situação. Entendeu? É a resposta. Pode vir uma pressão muito forte externa na minha vida. Seja ela qual for. Financeira, doença, o que for. Qual é a resposta que você tem para ela? É isso que vai importar. Tá? Se você vai ter paciência e equilíbrio. Porque muitas vezes a gente não sabe, não tem uma visão correta do que realmente está acontecendo. Às vezes a gente tem aquela visão de que tudo vem para destruir e de forma alguma isso acontece. A gente tem que procurar a paz, essa tranquilidade, porque as pessoas têm que entender o que vale a pena você levar para a tua vida. É que eu estava conversando agora com a dona Odete em relação a um amigo que está finalizando a vida terrena aqui, né? E passando por uma situação difícil. E a gente fala assim, tudo é uma escolha da gente. Sim. Tudo é uma escolha. O que você escolhe para sua vida? O que você escolhe carregar para sua vida? De sentimento, de paz. Ou, né? Que a gente fala assim, se você quer guerra, o que você quer? Para você. Né? E gera toda ação gera uma consequência. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade. Se ainda assim, se coincidir com a minha, tá ótimo, né? Assim na terra como no céu. Aceitamos os desígnios divinos, confiando na sabedoria de Deus mesmo diante das dificuldades. Às vezes ainda a gente reza errado, né? Seja feita a nossa vontade. É nossa é a vontade. dela. Sim. Eu já estou Se coincidir com a do Pai, melhor ainda. Né? Aí a gente fala assim, sobre resignação. Na doutrina espírita eu acho a palavra mais bonita. Porque ela ensina o quê? Minha vinha estava retinha. O que acontece? A resignação, ela te mostra o quê? Não é você aceitar de forma cega, mas é você entender o que está se passando. E quando você tem essa capacidade de reflexão, de entender o que você está passando, você vai ver que, primeiro, o que está acontecendo é uma colheita de uma ação, de uma plantação, uma semeadura. Então, peraí, eu não gostei do que eu estou recebendo. Então, mudo a minha ação, mudo aquilo que eu estou recebendo. Agora, a segunda parte. O que eu tenho a aprender com isso? Não é? O que eu tenho a aprender com a situação que está acontecendo? Porque a gente aprende de qualquer forma. Seja pelo amor ou pela dor, a gente está sempre aprendendo. Não é? Claro que a gente gostaria de aprender sempre pelo amor. Mas tem gente que só vai aprender pela dor. Não é? É a forma com que ele entende. Então eu entendo o quê? A resignação ela me faz muito mais forte. Ela faz eu refletir e falar assim, bom, isso daqui tem alguma coisa para eu aprender. Seja a situação mais difícil que estiver passando. Isso daqui tem um porquê. Não é? Então fala assim, é nessa reflexão que muitas vezes a pessoa não é paciência, mas o entendimento disso. A pessoa ela perde o equilíbrio. Ela procura, ela fala assim, por que comigo?
É sempre a primeira pensamento. Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Não é? E a pessoa cria um vitimismo, porque não tem esse conhecimento. Agora, por que a doutrina espírita, ela, de uma forma, ela liberta? Porque ela mostra que existe uma lei maior, chamada ação e reação. E nada foge dela. Então, é você entender que aquilo que você está passando hoje reflete uma ação do passado. Então, se eu quero mudar o meu futuro, eu tenho que alterar o quê? O meu presente. Então, alterando o meu presente, eu mudo o meu futuro. Aí a situação vai melhorar. Então, de forma alguma, veio uma situação para você ser destruído, vai acontecer alguma coisa ruim. Não. Vem algo para você melhorar. E será que a gente está disposto, então, a aceitar aquilo que vem do alto? Quando fala assim, seja feita a vossa vontade. Muitas vezes a gente faz uma prece querendo alguma coisa. E não vem aquilo que você pediu. Mas vem algo, às vezes, totalmente diferente. Que ele está falando assim para você, eu não estou te dando o que você quer. Estou dando o que você merece, precisa passar. E é esse entendimento que a gente tem que ter. O que eu estou colhendo hoje, de alguma forma, eu mereço. Eu preciso passar. E isso é individual. Cada um tem que passar por um motivo, por uma situação, não é? Então é a gente aceitar. Se Deus falasse assim, você quer então aceitar a minha vontade? Beleza, então a minha vontade você aguenta. E aí a gente tem que entender o que vem. E a gente fala assim, diante das dificuldades, diante das situações difíceis, seja de doença, situações assim que a gente fala, meu Deus, será que a gente vai ter essa, vamos falar assim, essa consciência de ter essa calma e falar assim, eu sei que vai acontecer o melhor? Ter essa leveza de falar assim, eu sei que vai acontecer o melhor? Isso é confiança, isso é fé. Não é? Porque a gente fala assim, vai acontecer o melhor, sempre. E às vezes a mamãe, mas eu estou doente. A doença, na verdade, é uma forma com que para você trazer para o eixo, voltar para o eixo, voltar para os trilhos. Muitas vezes, a gente não entende que algumas situações acontecem para a gente procurar espiritualidade. É como na sessão de cartas consoladoras agora, no sábado, nós estávamos conversando, eu, o Diego, o Marcos, o pessoal ali atrás, estava falando, gente, até o Diego estava comentando, falando assim, vocês não queriam me conhecido numa sessão de carta consoladora, né? O pessoal falou, não, a gente queria ter conhecido você num churrasco. Porque se conhece na sessão de carta consoladora, significa o quê? Que perdeu alguém, não é? E nisso que o Marcos estava falando, ele deu uma história legal, ele falou assim, eu não procuraria espiritualidade se eu tivesse perdido a minha esposa. Então, olha a importância dele entender que o luto também é uma situação em que você busca espiritualidade. Muitas vezes a pessoa, ela tá tudo tão bem para ela, que ela não sente necessidade de buscar uma religião, de buscar um aprendizado espiritual. Então, a pessoa precisa tomar um choque de alguma forma para que ela cresça, para que ela possa dizer, acorda, a vida não é só isso. E a gente tem que entender, né, que nós não estamos aqui de férias, não estamos aqui num playground. A gente tem aqui uma motivação, um propósito, é crescer, é servir, é ser útil, não é? É você melhorar como espírito. Então a gente não está aqui. E certamente acontecem algumas situações para que você acorde. Quantas vezes a gente toma decisões erradas na nossa vida? E às vezes você fala assim, poxa vida, isso deu errado, mas foi bom. Por quê? Eu não vou fazer de novo. Thomas Edison para inventar a lâmpada errou 1000 vezes. Né? E perguntaram para ele assim, nossa, mas você teve 1000 experimentos, 1000 fracassos para poder achar a lâmpada, fazer a lâmpada? Ele falou, não, eu descobri 999 vezes diferentes que eu não devo fazer. E nenhuma vez ele achou um fracasso. Ele simplesmente achou formas que não precisavam ser utilizadas. Ele foi aprendendo. Então, saber assim, seja feita a vossa vontade, é você trabalhar e confiar. Não importa o que você está passando. Tudo tem um propósito muito maior. Isso torna a vida mais leve. Isso faz com que você tenha mais confiança. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Solicitamos o necessário para a vida material e espiritual, sem excessos nem egoísmo. Será que a gente pensa dessa forma? Ou a gente quer sempre um pouquinho mais?
Muitas vezes a gente não pede o necessário, a gente pede a mais. Tem um capítulo também do Evangelho que fala sobre o necessário e o supérfluo. O que nós precisamos para viver? De verdade, não é? O alimento, a roupa, a casa, um lar, um trabalho, um carro para você se locomover e trabalhar. Hã? A gente nunca quer só isso. A gente nunca quer só isso, não é? Então você sempre quer mais, a gente sempre está buscando algo a mais. E uma vez eu escutei uma frase bem legal que fala assim, que prosperidade não é ter dinheiro, mas é você ter os necessários no momento certo, na hora certa, sem desperdício. E aqui fala justamente isso, ó. Solicitamos o necessário para a vida material e espiritual sem excessos, nem egoísmo. Quando a gente fala assim, olha, poxa vida, todo mundo tomou café hoje de manhã? Todo mundo deve ter tomado cafezinho de manhã. Ó, o amigo não tomou café. Comeu um pãozinho, tomou o seu cafezinho. Todo mundo almoçou. Todo mundo tomou café da tarde. Alguns não. Daqui a pouco aí tem a janta. Outros jantam depois quando chegar em casa. Mas você tem 4 refeições no mínimo por dia. Não é? Isso é necessário para nós. Não é? Tem gente que quer algo diferente. Tem gente que procura mais. Você vai para naquele trabalho da Fraternidade Sem Fronteira. Aquelas pessoas são aldeias, né? Que são, a gente não se chama aldeia, lá se chama como se fosse acampamento, que eles trabalham, e o recurso é tão pouco. E muitas vezes ele tem que escolher qual refeição comer a cada 2 dias. Imaginou na sua vida, se você falasse, Bruno, ó, você tem direito a uma refeição. Essa refeição é uma bola feita de farinha de milho e um pouquinho de refogado de couve. Você pode escolher se você quer tomar no café da manhã, almoço ou janta, essa bola com uma couve. Mas se você hoje comer na terça-feira, você só vai comer de novo na quinta. Isso é o necessário. Esse necessário você só vai ter uma vez. E banho é quando aparecer um caminhão-pipa que vai te pegar, deixar sua roupa ali no chão e você vai tomar banho junto com a sua roupa. Isso, e as pessoas que passam por essa situação e ainda têm a mente grata, porque estão comendo, estão tomando banho, moram em casas improvisadas, e ainda assim dão graças. Então, quando a gente fala que você tem a sua refeição, você parar para pensar que quando você está tendo a sua alimentação naquele momento, quantos estão sem? Não é? Nesse frio, enquanto você está tomando uma sopinha gostosa na sua casa, quantos que estão, né, levantariam a mão para os céus para tomar aquele prato de sopa? Uma vez, minha filha foi comigo no Chico, na época ainda frequentava lá, de sexta-feira, e tem um projeto Honda lá deles, né? E faltou uma pessoa no dia para entrega. Aí minha filha, posso ir? Falei, pode, vai lá. Quando ela voltou chocada. Falei, pai, tem família inteira embaixo de uma ponte. Em que ele chega, tipo assim, ela chegava com o carro, iluminava com farol, buzinava. Aí, sabe como se fosse parecendo rato saindo da escuridão? Aquele monte de criança, o pai e a mãe, saindo ali para pegar a alimentação. Ela teve um choque de realidade muito grande que ela não conhecia. Então mostra que muitas vezes o que nós achamos pouco, para muitos é tudo. Para muitos é tudo. Não é? Então é você entender que aquilo que você tem, o que é o necessário para você, é aquilo que te faz viver. É o alimento, é o seu trabalho, o fruto do seu ganho, né? Para você poder se sustentar. Tem aquele jogador de futebol, Sadio Mané, que ele está na Copa, que uma vez falaram para ele assim, eles tiraram o sarro dele porque o celular estava quebrado, a tela estava quebrada, você lembra? E aí ele falou assim, para que eu vou querer 10 relógios de ouro, 3 aviões, não sei quantos barcos, não é? Para que eu preciso disso? Ele falou assim, eu dou um pouco do que eu ganhei para os meus. Então ele construiu estádio, escola, hospital, ele dá uma ajuda de custo para o pessoal da família da aldeia dele, da onde ele veio. É utilizar tudo o que ele tem, ele utiliza para o bem, para dividir com aqueles que não têm da vila dele, da cidade dele ali. Para que você tem, a gente fala assim, poxa vida, 10 relógios de ouro, para quê?
não é? Você fala, então são situações em que você vê, mas realmente eu preciso disso? O que você precisa? Não é? Você entender que você pode utilizar um pouco do que você tem para aliviar a dor de alguém. O alimento, dar um alimento àquele que não tem. Não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, então é isso, é viver sem excessos e nem egoísmo. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se a gente for estender a questão do perdão, dá um seminário aí de 5 horas e ainda não conclui, não é? Porque a gente fala o perdão. Mas a gente pode falar assim, você começa a ter uma vida muito mais leve em relação ao perdão quando você começa a entender que o perdão é caridade, mas não é para quem recebe, é para quem dá. Por que a caridade é para quem dá? Porque você perdoando a pessoa, você está recebendo a caridade. Porque está saindo um peso da tua vida que você não tem noção. Muitas vezes você está carregando uma mágoa de alguém 20, 30, 40 anos. Alguém que e a pessoa nem lembra do que fez. E você carrega essa mágoa com você. E você não sabe que aquilo ali ele vai aumentando, vai aumentando. Não chega no seu perispírito, toma o perispírito e vai para o corpo físico. Gerou uma doença. Por quê? Porque uma mágoa lá atrás, um rancor, um ódio, não é? Que não te agregou em nada. E você carregou isso. E aí você fala assim, meu Deus do céu. Quando chegar no plano espiritual, você fala, nossa, eu fiquei perdendo todo esse tempo carregando mágoa por essa pessoa. E você vê o tempo perdido que você teve. E muitas vezes a mágoa que a gente tem de uma pessoa, aquela pessoa já esqueceu. E eu estou carregando o saco de mágoa nas costas. A pessoa nem lembra do que fez. Não. Não lembra. Então você vai lá e carregou tudo aqui esse saco de mágoas, né? E aí você ficou doente porque gerou esse tipo de sentimento tão ruim, né? E a gente fala assim, quando você guarda raiva de alguém, um sentimento ruim, cria uma azia, algo tão pesado, né? E você carrega por tanto tempo. Então, perdoar a pessoa não quer dizer que você tem que tomar café com ela no dia seguinte, Não. tá? É você o quê? Não desejar mais o mal. E como é que funciona você, pelo menos, não desejar mais o mal dela? É você em prece falar assim, olha, vai ser feliz onde você estiver. Deus te abençoe. Eu Né? perdoo. É você inverter. Ao invés de você desejar o mal, a morte, o que for para ele, é você inverter. Desejar o bem. Ó, que você seja feliz. Se um dia você quiser voltar à convivência, maravilha. Mas se não, é não desejar mais o mal. É desejar que ele tenha um progresso, que ele sabe, procure melhorar, que ele tenha um avanço. E aí você começa a entender que esse processo começou uma inversão. A liberdade de quem perdoa. A liberdade de quem perdoa. Aí esse processo de inversão vai entender que o que a pessoa fez, o fato, você precisou passar por isso. Ah, sim. Não é? Muitas vezes a gente não entende. A gente reclama, a gente fica chateado pelo fato. E a gente fica lembrando, às vezes a gente fala assim, eu perdoei a pessoa, mas eu não perdoo o fato. Já aconteceu com vocês isso? Já pensou bem, bem longe. Que a gente é a pessoa. A gente perdoa a pessoa, mas ela não perdoa. Vai falar assim, perdoar o fato. Fala assim, não. Toda vez que você lembra de alguma coisa em relação à pessoa, Aquilo dói. aquilo dói. Então isso não perdoa o fato. Então perdoar o fato é entender. Sim. Hã? É esquecer. Esquecer a amnésia. Daquele. Não é? Nessa debilidade da terra. Você tem que. Você ter o pensamento de que aquilo que foi feito, o fato, de alguma forma, se chegou para você, você precisava passar. É dolorido a gente pensar assim, mas tem fundamento. Porque o que Das acontece? mágoas tem fundamento. Tem, porque essa dor que você teve, essa dor que fez passar, te fez fortalecer, Sim. fez você crescer. Entendeu? Seja em relacionamento de casal, tudo, trabalho, aquilo que você tem de mágoa, aquilo que você chegou para você e você perdoa, você vai ver que depois você passou essa fase. Você avançou, você foi para frente. Agora, se você ficar carregando essa mágoa com você, você está com uma corrente pesada em quantos anos? Né? Então, o perdão começa assim. Pelo menos você não começando, não mandando para ele pensamentos ruins. Mude o padrão de vibração para essa pessoa. Perdoe. Na verdade, perdoar é liberar você mesmo.
É arrancar você da vibração dele. E solte. A gente só tem a ganhar. Não adianta ficar 30, 40 anos culpando alguém pela tua vida. Ninguém é culpado pela nossa vida. Nós que permitimos que acontecesse. Essa é a parte pior. Que é a parte mais, olha, fala assim, nós que permitimos que chegasse a isso. Então, chegou, então você tem que perdoar. Né? Lembrar que se a gente perdoa, a gente também vai ser perdoado pelas nossas falhas. Porque a gente também erra. Não é? Então a gente tem que perdoar para também ser perdoado. Não nos deixe cair em tentação. Pedimos força para resistir às más inclinações e às influências que nos afastam do bem. Será que a gente tem má inclinação? Tem. A gente gosta de fofoca? O que vocês acham? Qual? A gente gosta de fofoca? Gosta. A gente gosta de falar mal dos outros, da maledicência. Isso é uma má inclinação, É. não é? Então a gente fala assim, será que a gente pede força para resistir a essas más inclinações? É uma das minhas preces de manhã. Todo dia eu peço. Para resistir às más inclinações que eu sei que eu tenho. Que a gente é falho. Não é? A gente tem falhas. A gente ainda tem muito a crescer. Então, se eu sei que eu tenho as minhas falhas, eu procuro pedir força para que eu possa resistir. Um exemplo, se eu sei que eu tenho problema de alcoolismo, tenho problema com a bebida, por que eu vou passar em frente num bar? Sim. Eu não passo nem para comprar uma Coca-Cola. Porque eu sei que Vai na boca. eu vou cair. Eu vou cair na Eu tentação. vou cair na tentação, não é? É bem isso. A gente fala assim, aí vem um obsessor e fala para você, mas só agora. Só hoje. Uma fofoquinha. E essa sabedoria que eu peço para Deus é justamente para não cair nesse só hoje. Sim. Né? Porque muitas vezes, por um prazer de 15 segundos, você acabou com a tua vida. Por um prazer de 1 minuto, você acabou com a sua vida. Então, resistir a essas tentações mostra que é você chegar e falar assim, não, peraí, eu sou muito mais forte que isso. Né? Então, você é de tirar essa possibilidade. Eu sei que se eu tenho problema com cigarro, não vou comprar um maço. Não vou carregar no bolso. Se eu sei que eu tenho vários outros tipos de problemas, eu vou procurar evitar. Se eu sei que eu tenho um problema de ficar nervoso, por que eu vou ficar... Um exemplo, a pessoa se irrita, fica nervosa, né? Às vezes com o jogo, vamos dizer assim. A pessoa fica... Eu não fico. Eles estão ganhando, eles estão... A unha, né? Hã? A gente tá até comendo a unha, né? Tem gente que está comendo a unha, briga, xinga, não deixa. Isso me abalar. Já abalou. Né? Hoje não mais. Por quê? Ai, santos. Então, nem penso. Nem vou passar nervoso à toa, né? Não. Então, as más inclinações, elas que nos afastam do bem. Quando a Joana de Ângeles fala que o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana, identifica-se que quem causa os problemas? Nós. Nós mesmos. É a gente que deixa a nossa vida pesada. Não é? Então mostra que nós causamos os próprios males. Essas más inclinações não estão fora. Está dentro de cada um de nós. Então é treinamento. A gente vai virar anjo da noite para o dia? Não. Mas é você começar. É você entender. Se você resiste a uma tentação, resiste a uma má inclinação, por uma vez você fala, nossa, hoje eu consegui. E aí você começa a melhorar. Você valeu a pena eu seguir. Então, isso é para tudo que a gente sabe que a gente tem falha. Seja falar mal dos outros, seja brigar. Uma das más inclinações que a maioria das pessoas tem é de reclamar. A pessoa não tem gratidão nenhuma, só reclama. Né? E a pessoa não vê as bênçãos que já recebeu. Sabe? A pessoa quer sempre mais, e ela não reconhece o que tem. Poxa vida, hoje quando a gente fala em relação a você poder degustar uma boa comida, você comer, né? E você sacia aquela fome, aquela coisa gostosa. Tem gente que se alimenta por sonda. Não sente o gosto da comida. Você com calor, com sede, você pode tomar um copo de água gelada, delicioso. Mas tem gente que faz hemodiálise e não pode tomar água. Vai ter que molhar os lábios com algodão do corpo com gelo. Então você entender que
Você tem tudo. E a reclamação, a falta de gratidão, é uma das maiores más inclinações que a gente tem. Sempre achar que o dos outros é melhor. Sempre achar que a gente não tem o que merecemos. Sempre achar que está precisando de mais alguma coisa. Essa é uma má inclinação. Mas livrai-nos do mal. Rogamos o amparo contra o mal moral e contra tudo que possa prejudicar o nosso progresso espiritual. Também nessa prece que você fala assim, que eu, né, pedindo a Deus a proteção contra aquilo que nós podemos fazer contra nós mesmos. Porque a gente sabe das nossas falhas. Então, permitindo por a proteção do Pai, para que a gente possa avançar sem cair nos nossos próprios erros, nas nossas maldades, nas nossas falhas. Reconhecer que nós temos é um primeiro passo, mas a gente entender e procurar evitar é um passo muito maior. E a expressão assim seja significa o quê? A confiança. Mais uma palavra melhor. Está consumado. Quando você fala assim seja, você está o quê? Afirmando. Você está sendo convicto. Você está colocando a convicção de que a prece está sendo realizada, vai ser atendida. Por isso que é o assim seja. Né? Não é apenas o que foi falado agora dessa oração, não é um roteiro simples, mas é uma forma de transformação interior. Não, quando for fazer o Pai Nosso da próxima vez, a gente já vai pensar de uma forma diferente. Né? A forma com que a gente vai ser é bem reflexiva. Para encerrar, vou contar uma história que se chama A Carta de Deus, que fala assim. Conta-se que um menino muito pobre vivia apenas com sua mãe doente. Certo dia, vendo a mãe sem condições de comprar alimento, ele ouviu na igreja a oração do Pai Nosso pela primeira vez. Ao chegar em casa, pegou um pedaço de papel, uma caneta e escreveu: Pai Nosso que estais nos céus, disseram que o Senhor é Pai de todos. Minha mãe está doente e não temos comida. Se o Senhor puder nos ajudar, eu agradeço. Assinado, seu filho. Dobrou a carta, colocou apenas lá no destinatário para Deus e colocou em uma caixinha do correio. Os funcionários do correio encontraram a carta e ficaram profundamente tocados. Fizeram uma coleta, uma vaquinha, e juntaram uma quantidade em dinheiro e começaram a comprar alimento e remédio. E deixou um pouquinho de dinheiro. E aí entregou para aquela família. Dias depois, o menino recebeu os alimentos e os remédios. E feliz escreveu uma outra carta. E colocou assim: Pai, muito obrigado pela ajuda. Só queria avisar que o dinheiro chegou um pouco faltando. Acho que foi o pessoal dos Correios que ficou com uma parte. Mas o resto chegou. Então ele agradeceu. A moral dessa história é assim: Deus não desce à terra para entregar pessoalmente aquilo que precisamos. Ele age através das mãos e do coração das pessoas de boa vontade. Deus age através de cada um de nós, nas nossas ações. Para que a gente possa manifestar esse amor de Deus, é através das nossas atitudes. Quantas vezes aconteceu, pelo menos comigo já aconteceu, de eu levar alguma coisa para alguém ou ligar para alguém, a pessoa falou assim, era isso que eu estava precisando. Porque a gente tem essa sintonia. Então, é através das obras dos homens que Deus ajuda os homens. É sempre assim. Então, que faça-se as nossas obras, né? Que a gente possa transmitir esse amor aonde a gente for. No nosso trabalho, na nossa casa, na casa espírita, aonde for, na rua. A gente ser exemplo, pelo menos um pouquinho, do tratar das pessoas. Será que é difícil a gente começar a fazer isso? Quando a gente pegar um Uber, saber o nome do Uber, desejar um bom dia. Quando for comprar o pão, desejar um bom dia. Quando a gente for passar no açougue, um bom dia, perguntar se está tudo bem. Mandar um áudio para quem você não conversa há tanto tempo, pode ajudar também. Por isso que quando eu falei
que nós somos a porta da saída do amor de Deus é através da nossa atitude. Isso que é, no caso, quando a gente fala santificar Deus. Obrigado pela atenção de vocês. Vocês são bons, verdade. Muito. Sensacional, irmão. Amazing. Já pode ficar aqui. Vamos fazer Vamos fazer uma pressa? fazer, né? Quem for da pasta, se quiser. Pegar em pé. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, assim mesmo. Colocando então os bagulhos que a gente aprendeu em prática, não é? Fique à vontade, meu irmão. Nesse momento, levando o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Mestre amado, obrigado por essa oportunidade de aprendizado, que é a oração que você nos deixou, que é a oração do Pai Nosso, que nos mostra, primeiro, como no primeiro trechinho que fala que o Pai é de todos, criando uma relação de intimidade com o nosso Pai, e principalmente, Mestre, o fato de nós podermos colocar a nossa vida à disposição das ações dele, sermos instrumento do amor, que possamos levar esse amor aonde for, através das nossas atitudes, que possamos ser instrumento desse amor através do nosso olhar, das nossas palavras, do nosso abraço, que possamos expandir esse amor, Mestre, que possamos resistir também às nossas más inclinações, que se temos ainda a vontade de reclamar, o sentimento de ingratidão, que possamos lembrar daqueles que não têm nada para comer, não têm onde morar, não têm o que vestir, lembrar daqueles que não podem se alimentar, lembrar daqueles que não podem beber um copo d'água, e a gente vê, enxergar a nossa vida com uma bênção tão grande. Obrigado, Mestre, por essa reflexão dessa noite. Agradecendo a espiritualidade amiga, mais uma vez, pela orientação e proteção. Que assim seja. Pai nosso, que Israel estás dos nos céus, céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males, Deus e o honra e a glória para todos sempre. Que assim seja. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. É alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz
Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Deus é Pai, Deus é luz, Deus é amor. E que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Linda. Obrigado de coração. Não teve um plus aí, Orlando. Você viu? Eu falei que vai fazer uns 30 minutos de serviço de palestra. A água do banheiro já está fluidificada. Quem já se sente bem, está liberado. Toma aguinha e de paz. Quem ainda quiser permanecer em oração. Tem bolinho, tem parabéns aí também no final. Aproveitar a fumaça, né? Então, parabéns pra você. Mas falar a felicidade, isso tem você. Agora está você, vem falar a felicidade, isso tem você. 25 aninhos? Um pouquinho a mais. Parabéns, Joana. Muito obrigada. Que Jesus e toda a espiritualidade de luz possa abençoar você nesse novo ciclo, nessa nova primavera que se inicia. A gente está no outono e inverno, mas essa nova primavera sua Gelado. que se inicia, Primavera tá? gelada. Jesus abençoe sempre, viu? Obrigada. Fique à vontade, viu, pessoal? E meu louvor no carinho que do céu me envolva. Eu ouço a voz dizer: